Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Coach. É um programa que eu criei onde eu trago estratégias, ferramentas, assuntos que vão ajudar você a sair de um processo de frustração, dar a volta por cima, mesmo que muitas vezes você não acredite que aquilo é possível, ok? Então, essa ferramenta aqui, esse programa que eu criei, é exatamente para trazer esse tipo de informação. E hoje eu vou trazer para vocês uma questão do porquê que a inteligência emocional é algo importante na nossa vida. Então, eu vou contar um pouco também, até para contextualizar, um pouco da minha história, um pouco do porquê que eu resolvi entrar nesse mundo, apesar de ser engenheiro, vocês vão entender já já, mas eu resolvi explicar um pouquinho mais sobre essa situação. Então, hoje eu vou trazer para vocês esse conhecimento, esse entendimento sobre a inteligência emocional, uma coisa que todo mundo fala, uma coisa que muitas pessoas hoje, inclusive, têm restrições para o entendimento, né? Tem um certo preconceito sobre a questão do coach, da inteligência emocional, do desenvolvimento pessoal. É muito comum hoje em dia você entender e você escutar pessoas falando sobre que a inteligência emocional ou coach virou moda e todo mundo está falando a mesma coisa. Hoje em dia a gente brinca que tem coach de tudo um pouco, não é verdade? Isso não é uma mentira, na verdade. A grande questão é, como qualquer outra profissão, existem aquelas pessoas que de fato estão trabalhando de forma profissional, de forma profunda, se especializando, e tem os aventureiros, né? Eu acredito que todos vocês aqui que estão assistindo, vendo a gravação, devem concordar que na área de vocês também tem aquelas pessoas que trabalham sério e aquelas pessoas que são aventureiras. E aqui já cabe uma primeira reflexão, se por acaso, em algum momento, você teve algum tipo de resistência em relação ao coach, ao desenvolvimento pessoal, à inteligência emocional, ou de pensar assim, já estou cansado de ouvir falar sobre esse assunto, cabe aqui agora uma reflexão do seguinte: será que eu estou me alimentando das formas corretas, nos locais corretos, das pessoas que verdadeiramente se aprofundaram e trabalham com isso? Né? Ou seja, que nem eu brinco quando eu faço minhas palestras, muitas vezes eu falo assim, é que nem uma criança que diz que não gosta de um determinado alimento, não é verdade? E, na verdade, ela nunca nem experimentou para saber se faz sentido para ela, se ela gosta, se ela vai apreciar aquilo ou não. E esse é o mundo também do desenvolvimento. A gente tem muitas informações, muitos aprendizados, muitas crenças que foram colocadas para a gente, inclusive no passado, na nossa infância, na nossa criação. E isso acaba nos colocando num processo de resistência e de bloqueio mental para poder aceitar as novas possibilidades, as novas percepções. Então, o que eu peço aqui hoje, eu vou contar um pouco dessa minha história, de como que eu também já fui muito resistente nessa questão da mudança do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional. Quando eu comecei a estudar isso, já existia esse pré-conceito, né, um pré-conceito sobre alguma coisa do coach da inteligência emocional, e eu não queria muito nem escutar, porque achava que isso era modismo. Agora todo mundo fala disso. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem que ter esse discernimento, nós temos que ter essa responsabilidade e maturidade de muitas vezes falar assim, será que isso faz sentido para mim? Será que eu estou deixando de passar uma oportunidade importante na minha vida pelo simples fato de não querer dar o braço a torcer para as pessoas que estão falando que isso é modismo, né? Assim, então eu vou acabar cedendo para que não seja, vamos dizer assim, o ridicularizado da turma. Gente, tem pessoas que fazem processo de coaching individual comigo e escondem o processo no começo. Depois acabam vendo que não tem nada a ver, mas escondem. Por que escondem? Porque elas têm, vamos dizer assim, vergonha de dizer que estão indo contra ao que todo mundo pensa, o que todo mundo está falando, dizendo que isso é modismo. Então elas se sentem desconfortáveis em aceitar. Agora, 100% dos casos, no final do processo, defendem um processo de entendimento, de autoconhecimento, de entendimento do coach, da ferramenta, defendem com unhas e dentes o quanto isso é transformador e o quanto aquilo resgatou ela para superar, como eu falo, as frustrações, dar a volta por cima, inclusive, sobre aquelas pessoas que muitas vezes duvidaram de você.
Aquelas pessoas que hoje, inclusive, talvez duvidem, te coloquem num processo de inferiorização, num processo de inferioridade, que você acaba se sentindo não capaz, e você perde aquele gás que você tinha lá no passado. Muitas pessoas falam para mim, Luciano, parecia uma leoa, eu parecia um leão, eu resolvia tudo, eu era corajoso, eu era corajosa, e eu não sei o que aconteceu comigo, hoje em dia eu estou medroso, não me sinto capaz, eu acho que não vai dar certo, estou negativo, eu tenho medo, e assim por diante. Então, assim, o que será que aconteceu nesse momento? Então, essa série de vídeos aqui, no caso de lives que eu vou fazer, de outros conteúdos do nosso Café Coach, é exatamente para desmistificar profundamente o que acontece no nosso mundo dentro da mente, né? Ou seja, nós entendemos de fato de uma forma científica. Então nós vamos falar de neurociência, eu falo muito de física quântica, quem me acompanha há um tempo já sabe disso, né? Eu falo de neurociência, física quântica, psicologia positiva, programação neurolinguística. Então, assim, nada mais é do que uma metodologia multidisciplinar na questão de ciências do desenvolvimento humano, organizadas de uma forma ao ponto de colocar um GPS para que você consiga fazer uma transformação radical e rápida na sua vida. Às vezes eu falo assim, Luciano, mas eu já fiz uma vez e já estou há 1 ano e não aconteceu nada. Veja só, primeiro ponto será que você de fato está utilizando as ferramentas na frequência que a gente pede, com disciplina, com profundidade, utilizando as ferramentas com a conduta emocional correta, entende? Essa é a grande sacada que nós vamos ter durante todos esses programas, todos esses episódios. Eu já fiz o Café Coach algumas vezes, mas esse aqui eu vou considerar o nosso episódio 1. Por quê? Porque ele vai ser extremamente organizado daqui para frente, com muito conteúdo, e a minha ideia é que eu faça, inclusive, mais de um por semana, tá? Eu vou anunciar já para vocês, para que a gente tenha uma intensidade e profundidade nesse assunto. Então, pessoal, aperte o cinto agora que nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu explicar para vocês o que fez um engenheiro, que sou eu, entrar no mundo da inteligência emocional. E por que essa minha história pode conectar com a sua em relação de sair de um mundo de frustração, sair de um mundo de arrependimentos, e o que eu sempre falo, dar a volta por cima, chegar no seu topo, né? Então, tudo isso tem a ver com isso. E principalmente para você, que acredita que não existe mais uma saída, tá? Então, eu quero falar com você principalmente. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam não se permitindo conhecer uma ferramenta, não se permitindo passar por um processo ou tentar conhecer novos caminhos, porque ele desistiu de acreditar. Então, por mais que nesse momento não faça sentido, comece a acompanhar os conteúdos, que muita coisa vai desbloquear e vai te dar um sentimento de esperança, que é o que eu mais escuto dentro dos processos de coaching ou dos treinamentos que eu faço. Fala, nossa, Luciano, eu estou com um sentimento de esperança, que eu vou conseguir resgatar o que eu preciso na minha vida. Esse é o ponto que eu quero que você traga para cá, tá? Então, eu estou falando com 2 plataformas ao mesmo tempo, por isso que eu estou olhando para cá, estou olhando para cá, estou olhando para cá, porque eu estou com o YouTube, estou com o Instagram ligado ao mesmo tempo, tá? Então, tudo isso vai ficar disponibilizado agora nos meus canais, para que você possa ver, rever e compartilhar. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Eu sou engenheiro de formação, mecânico automobilístico. Pronto, aqui o pessoal já fala assim, bom, o cara ficou louco, tomou um chá de cogumelo e saiu das exatas e foi para o mundo do desenvolvimento humano, né? O cara ficou bem doido. Agora, deixa eu explicar, por que será que eu, como engenheiro, resolvi fazer essa transição? O que será que eu vi nesse mundo que, de fato, mudou tanto a minha percepção, inclusive para eu estar aqui hoje conversando com vocês, tá certo? Trabalhando 100% nisso que eu gosto e amo fazer, foi porque eu também percebi a minha transformação. Foi porque eu também passei pelas mesmas ferramentas que eu estou compartilhando, que eu estou trazendo aqui para vocês. Só que vamos lá. Por que me trouxe esse gatilho? Eu sempre percebi que eu tenho uma facilidade, sempre gostei de ensinar e compartilhar informação com as pessoas. Eu sempre tive essa facilidade. Isso desde criança, desde adolescente, na escola. E quando eu comecei a perceber isso, eu vou fazer até anotar isso aqui, uma ferramenta do talento principal. Né? Eu fiz uma ferramenta e eu percebi que eu tinha esse talento já desde no caso do colegial. Eu me lembro nitidamente como se fosse hoje,
como tinha um círculo de crianças à minha volta, e eu explicando algo sobre exatas, que eu também sempre tive muita facilidade, mas como as crianças ali, aqueles adolescentes, estavam na minha volta como se eu fosse um professor, né? E eu gostava de explicar, me sentia bem em estar explicando, e o pessoal sempre falava assim, nossa, você explica muito fácil. E isso me chamou a atenção, mas nunca me veio à tona em querer ensinar, etc e tal. E aí, olha que vê que interessante. Nesse meio tempo, eu acabei indo trabalhar na Ford, que é uma empresa de automobilística. Eu era formado em engenheiro automobilística, fui estagiário, etc tal. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu entrei para o mundo da consultoria já. Por quê? Porque dentro da Ford, ao invés de me colocarem na área de produção, da engenharia, do desenvolvimento propriamente dito, me colocaram na área chamada Ford Production System. Ou seja, era a área de gestão da qualidade específico da Ford. Eu percebi que esse mundo de gestão era muito forte e muito estratégico, eu diria, porque todas as empresas precisariam de gestão. Todas as empresas precisam de gestão. Mesmo que você seja um autônomo, você tem que ser obcecado também pela gestão do seu negócio. Entende? Então, isso é uma questão que a pessoa fala, eu não preciso me preocupar com isso, porque sou só eu na minha empresa, sou só eu que entrego. Se você não tiver gestão, você não cresce. Entende? E eu percebi isso como uma coisa interessante. E saindo desse mundo, no caso da Ford, eu fui contratado, né, por uma consultoria de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, fui ser auditor e ser consultor nessa área de gestão. E aí uma coisa me chamou muita atenção. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, quem trabalhou na questão da gestão, já trabalhou em algum tipo de consultoria, sabe que a consultoria você tem que lidar desde o presidente da empresa até o pessoal que é chão de fábrica mesmo, o pessoal que é linha de frente ali. Isso me dava uma flexibilidade muito grande. E toda vez que eu tinha que fazer treinamento, toda consultoria tem que dar treinamento, né, pessoal? Você vai implantar um processo, você implanta o processo e depois você tem que treinar as pessoas para que as pessoas façam o processo conforme você definiu. Não tem mágica, isso é assim em qualquer lugar, para que você possa fazer a implantação de qualquer novidade, vamos dizer assim, né? E nesses treinamentos, pessoal, foi aonde começou a me acender uma luz, assim, interessante. Eu gostava do feedback das pessoas, como eu tive lá no colegial. Né? As pessoas falavam assim, nossa, Luciano, você explica muito fácil, é muito legal. E eu gostava desse feedback, gostava de estar junto às pessoas, ficava nervoso demais, galera. Putz, eu ficava nervoso mesmo, assim, eu passava mal um dia antes de entrar na sala de aula para dar um treinamento, né? Um treinamento de atualização, assim por diante. Passava mal mesmo, ficava muito nervoso. Mas isso não me impedia, porque eu percebia que depois o senso de realização era sensacional, eu adorava aquilo. E aí aquilo foi desenvolvendo, etc e tal, fui trabalhando. E um outro detalhe que me chamou muita atenção, e aí que começou a minha virada para o mundo do desenvolvimento humano, e esse é o ponto que tem a ver com o nosso propósito. Eu vou ter um dos nossos encontros aqui, eu vou falar só sobre propósito, tá, pessoal? Eu vou mergulhar nesse sentido. Mas eu quero só deixar atento a vocês. Veja, o propósito ele foi mostrado para mim durante a minha jornada. Não fui eu que fiquei procurando o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que tal. Então, conforme eu fui mergulhando, eu gostava de fazer as coisas, mas eu não me sentia preenchido ainda. Mas eu gostava, estava fazendo, estava trabalhando, estava me pondo em situações, experiências diferentes. Naquele momento eu percebi que, de fato, ensinar e fazer as pessoas se desenvolverem era algo que verdadeiramente alimentava a mim, né? Então me deixava realmente muito motivado, sabe? E aí eu comecei a perceber um outro detalhe. Mesmo eu treinando com toda essa garra, com toda essa paixão dentro das empresas, eu percebi que algumas empresas decolavam no mundo empresarial, e outras empresas não decolavam no mundo empresarial. Acabavam até mesmo patinando ou até afundando. Isso com o mesmo sistema de gestão da qualidade. Com o mesmo sistema de gestão empresarial, com o mesmo sistema de indicadores, tudo. Por que isso acontecia? Por que algumas pessoas realmente prosperam e outras não prosperam? Por quê? Por que será que algumas travam e ficam patinando e outras começam a decolar numa velocidade impressionante? E aquilo me gerou uma curiosidade, né? Uma curiosidade de começar a querer entender. E eu espero que você que esteja querendo crescer seja obcecado por essa curiosidade também. Até porque se você não estiver colocando a curiosidade nisso, você vai estar colocando em quê? Não é? Você tem que estar curioso com isso. Por que alguns funcionam? Por que alguns desenvolvem? Por que alguns crescem? Por que eles têm essa velocidade? E às vezes eu não tenho essa velocidade. É ou não é verdade? Então, pessoal,
Isso começou a me intrigar, começou a me deixar muito maluco, né? O Instagram tá caindo. Eu tô no YouTube também, pessoal. Agora aqui, só que eu não tenho como mandar o link para vocês. Vai ver que é só conexão, talvez, aí, tá? Mas, enfim, eu vou continuar aqui, tá bom, pessoal? Porque depois vai ficar gravado e aí assiste a gravação, qualquer coisa, tá bom? Obrigado por avisar, Carla. Então, o que eu percebi? O que estava acontecendo? Por que algumas pessoas se desenvolviam e outras não? Né? Por que empresas cresciam e outras não? Por que pessoas tinham resultados extraordinários e outras não? E isso foi ficando na minha cabeça de uma forma extremamente obcecada, vamos dizer assim. E eu comecei a desenvolver, então, um estudo e percebi claramente, que é o que a maioria fala, que a parte do sucesso da nossa vida, ela está muito mais alinhada com as nossas questões e comportamentos emocionais e comportamentais do que na questão técnica. Então, muitas vezes a pessoa estuda, faz graduação, pós-graduação, MBA, doutorado, pós-doutorado, nada de errado com isso, mas ela foca sempre nesse desenvolvimento técnico. E ela não percebe que resiliência, paixão, criatividade, saber lidar com pessoas, saber usar as emoções de uma forma correta, não responder quando não deveria, saber controlar essas emoções no momento certo, entende? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento e as habilidades e competências emocionais. E eu falei assim, pô, mas como que eu faço para ajudar essas pessoas a desenvolverem esse lado? Né? Como que eu faço para as pessoas desenvolverem esse lado comportamental e emocional? E olha só que interessante, eu entrei nesse mundo pensando em um produto para treinar pessoas como consultor, para ter uma nova ferramenta, um novo produto, vamos dizer assim. Um novo produto. Eu queria simplesmente fazer isso para ter algo a oferecer diferente no caso, para as empresas, para os empresários e para os gestores, principalmente, que é o que mais me procuravam para isso. E, pessoal, aqui que vem a grande sacada, aqui que fica interessante a coisa toda. Quando eu entrei no mundo do desenvolvimento, eu comecei a estudar profundamente isso, eu notei quantas coisas em mim, na minha vida, estavam disfuncionais, eu precisava urgentemente mexer. Eu tinha aquela falsa sensação, uma falsa sensação de que estava tudo bem. E para eu me sentir bem, vamos dizer assim, eu estava sempre me comparando com pessoas piores do que eu, para não ter que me mexer. Mas tem sempre alguém pior. E aí eu não me mexia, mas estava longe de viver aquilo que de fato eu gostaria de viver. Entende? E talvez, em algum momento da sua vida, você tenha percebido isso. Só que a gente para de querer desejar, porque o cenário que a gente vive passa a nos assediar, passa a nos conquistar e nos driblar a nossa parte racional e dizer o seguinte, ó, é assim que tem que ser. Não tem que mudar. Todo mundo está com problema, todo mundo tem dívida, todo mundo tem problema no relacionamento, todo mundo tem, e você passa a viver num ambiente que aceita algo ruim como se aquilo fosse normal na sua vida. Eu já falei isso em algumas lives, mas eu tenho que repetir aqui, porque isso aqui é o nosso primeiro episódio, e muitas pessoas nunca ouviram essa história antes, e é importante refletir. E quando você passa a não aceitar mais o medíocre, você entra no processo de intolerância. Por quê? Você vive hoje aquilo que você tolera. Quando você não tolerar mais alguma coisa, nitidamente você vai dar um choque nas suas decisões, nas suas ações. Quando você fala assim, ó, não aguento mais, chega, agora não dá, percebe? Naquele momento virou intolerante. E é nesse momento que a chave vira e você passa a agir. Você sempre teve condição de agir e mudar a sua vida, só que você estava o quê? Tolerante. Você estava aceitando, eu estava aceitando a minha vida na média. Não me faltavam as coisas, não era isso, não é que eu estava pobre ou passando necessidade, não era isso. Mas estava longe de ter uma vida amorosamente mais saudável na parte de saúde, entende? Longe disso. Meu emprego, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, mas eu pensava, pelo menos paga bem, paga as contas. Estava vendendo a alma pro diabo, gente. Ah, mas tem que eu sei que tem que pagar as contas. Isso eu também percebi na minha vida. Então, quando eu comecei a estudar esse mundo, eu não fiz uma virada de chave e mandei todo mundo para o raio que os parques explodir tudo e começar tudo do zero. Não, só que você começa a agir a partir de hoje, através de uma estratégia, para que você possa, num determinado momento, fazer essa virada. E a virada é uma decisão e ela não é fácil. Já estou avisando para vocês. Não é fácil a decisão.
Por isso que pouquíssimas pessoas começam a ter resultado e crescer e criar realmente coisas que são significativas, extraordinárias na vida, que deixam realmente um legado aqui. Se você tivesse que parar para pensar, hoje, o que as pessoas... É bem forte que eu vou falar, pessoal, mas eu quero que você reflita. Se você tivesse que parar para pensar agora, o que hoje as pessoas falariam de você na sua sepultura, lá no seu velório? Que legado você deixou? O que você vem construindo? Ou você está passando nesse mundo simplesmente para sobreviver? A gente não veio para cá. E quando a gente faz isso, nós estamos morrendo emocionalmente, nós estamos morrendo por dentro. O ser humano, assim como a nossa vida, assim como o planeta, assim como o universo, tudo foi feito para evoluir. E eu percebi isso. Eu estava estagnado. E quando você está estagnado, você começa a morrer por dentro. Ou você está evoluindo, ou você está morrendo por dentro. Não tem meio termo. Entende, pessoal? Não tem meio termo. Nós temos que estar sempre nessa busca. Então, só que o que acontece? Se você não aumenta os seus padrões, seja ele qual for o próximo nível, não estou falando para você desejar algo extraordinário, estou falando para você sair dessa vida de frustração e dar a volta por cima. As pessoas não vão acreditar, as pessoas vão te criticar, as pessoas não vão te apoiar. E sabe o que é pior? Eu vou falar também num programa só sobre isso, mas o contágio social, o que eu mais vejo são pessoas se auto-sabotarem quando elas vão pedir conselho para as pessoas que não têm o resultado que ela gostaria. O que você acha de eu fazer esse treinamento? O que você acha de eu entrar nessa graduação? O que você acha de eu estudar o inglês? O que você acha... Veja só, pessoal, a rota de sucesso para a sua vida é diferente da rota para o outro. Então, se a sua rota está diferente do outro, você está errado. E ele vai falar, não, não faz, agora não é a hora, tem certeza, etc e tal. E existe ainda um outro problema, que é muito interessante, que acontecia também comigo. Eu me consultava somente com pessoas que tinham menos resultado ou não tinham resultado na área que eu queria. Então, isso é um baita de um sabotador. Nós vamos falar com muita profundidade num outro episódio aqui do nosso Café Coach, tá, pessoal? Mas esse foi um dos pontos. Então, eu comecei a perceber que esse desenvolvimento primeiro tinha que passar por onde? Para mim, como é que eu poderia hoje estar aqui com vocês conversando sobre isso se eu não tivesse passado por uma transformação minha emocional? A transformação do nosso cenário externo começa pela transformação do nosso cenário interno. É sim o autoconhecimento. E muitas pessoas têm diversas objeções, até coloco. Primeiro, acredita que não é rápido mudar. Isso é uma crença negativa. Acredita que custa caro. Acredita que não é mais possível. Acredita que já está tarde. Acredita que já passou o tempo. Entende? Quer ver que é outra coisa aqui, ó? Outros falam... Tem um aqui que é muito legal. Muitos falam que esse tipo de trabalho, esse tipo de desenvolvimento é lavagem cerebral. Entende? Não é assim que tem que ser. Não é assim que a gente tem que trabalhar. Então, pessoal, aqui eu quero que você reflita. Então, quando eu entrei nesse mundo, foi para ter uma ferramenta para os meus clientes. Eu percebi que isso era uma ferramenta para a minha vida. Então, eu estou mostrando que, veja, porque a minha história pode se conectar com um monte. Claro que cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua cruz para carregar. Não é verdade? Mas o que eu estou querendo te dizer, que esse mundo da estratégia e domínio emocional é o que vai tirar você de uma vida de frustração e dar a volta por cima. Não é ninguém e nem nada. Não adianta você ficar esperando o momento certo acontecer. Porque quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um computador, aí eu vou produzir pra caramba. Quando eu tiver o carro, eu vou poder fazer mais visitas dos meus clientes. Quando o meu marido me apoiar, eu vou poder tal. Quando eu tiver mais tempo, eu vou dedicar. Não é quando, é agora. E você tem que dar esse jeito. Todo mundo tem 24 horas. Se você não fizer nada diferente, foi o que aconteceu comigo. Se eu não fizesse nada diferente, eu estou até hoje no emprego, numa coisa que eu não gostava, não me preenchia, entende? Trabalhando com coisas que eu não gostava, não era feliz, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu estaria aceitando o que é normal. Normal. Isso não é normal, isso é comum. Já falei isso aqui, mas nós vamos falar com mais profundidade também. Então, pessoal, fica aqui essa reflexão. E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a inteligência emocional, que nada mais é... outro ponto que é importante vocês entenderem, que é uma outra crença que eu já quero deixar, a gente matar a crença aqui hoje, né? Dizem que ter inteligência emocional é não ter as emoções, é poder controlar, e quando tiver algum problema não vou sentir nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ter gestão das suas emoções, ter inteligência emocional não torna você uma pessoa fria, muito pelo contrário. Você vai sentir as emoções de uma forma extraordinariamente potencializada.
e vai saber se resgatar daquelas que são negativas muito mais rápido do que acontece hoje com você. Entende? Então, quando você tem o domínio da tal inteligência emocional, você não reage negativamente frente a uma provocação. Isso é blindagem. Quando alguém vai lá e te coloca para ser mais inferior, dizendo que você não pode, você não é capaz, eu já escutei isso, tá, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui são casos reais. Eu tenho mais de 1.500 horas hoje em dia de atendimento individual. E tem muita gente que fala assim, meu marido fala que eu tenho que cuidar da cozinha, que só isso eu sei fazer. Babaquice, entende? Só que o problema é que a pessoa passa a acreditar, não é o que o outro diz, é o que você acredita sobre você. Entende? Só que isso, na linha do tempo, passa a virar uma verdade e você deixa de acreditar em você mesmo. Você esquece por que você era uma heroína lá atrás, você era um herói lá atrás, você era uma leoa, um leão, e de repente virou que um cordeirinho medroso, que não sabe fazer mais nada, tomar nenhuma decisão, insegura. Toda decisão que você vai tomar tem que falar com outras pessoas. Não é assim que funciona, entende? Então esse resgate é a inteligência emocional. É você saber se blindar, saber quem é você de verdadeiramente. E quando alguém vier falar alguma groselha na sua orelha, sabe o que vai acontecer? Você sabe quem você é. Você não pega para você o que não é seu. Se você se incomoda com o que as pessoas dizem, é porque você não tem certeza de quem você é, você está insegura com você mesmo. Então aquilo te incomoda, porque você pega para você. Se você sabe que você não é aquilo, acabou. Isso não quer dizer que você não vai ficar chateado, etc e tal, mas, de novo, você vai se resgatar e não vai aceitar aquilo como uma verdade para você. Isso é competência emocional. Outra coisa da inteligência emocional é você saber identificar cada uma das emoções e, principalmente, saber utilizar os recursos de cada estado emocional a seu favor. Você acha que raiva, por exemplo, é ruim? Raiva é uma coisa que gera um turbilhão, não é? Raiva é a emoção mais poderosa do ser humano. Raiva é a emoção mais poderosa do ser humano. E você tem que saber utilizar, porque é ela que vai fazer você romper qualquer obstáculo. Um exemplo, a minha esposa esses dias recebeu uma notícia lá do trabalho dela, que ela ficou nervosa, etc e tal, ela está buscando um objetivo, e naquele dia falou assim, quer saber? Eu vou mandar um e-mail, eu vou fazer tal coisa, e porque eu não aguento mais nada, por exemplo. Entende? Olha o que aconteceu. O fato de ter disparado a raiva, ela canalizou isso para construir alguma coisa. Não adianta você ficar com raiva da pessoa. Só que você pode usar esse estado emocional para virar o quê? Um trator. Virar um tanque de guerra em direção aos seus objetivos. Então, quando você faz isso conscientemente, isso é estratégia emocional. E aí é que você começa a ter os resultados que você nunca teve. Pessoal, é surreal os resultados. As coisas assim, mesmo eu às vezes passando por dificuldades, problemas emocionais, etc e tal, você se resgata numa velocidade tão grande. Por quê? Porque o teu olhar não está no sofrimento, não está em olhar aqui agora o problema que eu estou tendo hoje. E sim no que você está construindo. E aquele problema, você fala, beleza, vou apagar esse incêndio aqui, mas você vai dar um passo em direção àquilo que você está construindo. A vida começa a ficar mais leve. E detalhe, você muda o seu estado emocional. E quando você muda o estado emocional, você muda tudo. Não vou entrar no mérito agora, mas o estado emocional é a base para a qualidade das suas ações. Entende, galera? Então, esse é um dos pontos principais que eu queria passar para vocês. E com isso, eu comecei a estudar e aprendi esse método para poder entrar no porquê, né, que eu entrei na inteligência emocional, porque isso satisfaz a minha, um clichê que o pessoal fala, mas é verdade, uma missão de fazer as pessoas terem muito mais resultado do que elas acreditam que possam ter, porque elas simplesmente pararam de acreditar. E elas contam histórias, assim como eu contava história para mim mesmo, de falar assim, isso daí não é para mim. Isso daí é para quem tem QI, isso aí é para quem já nasceu em berço de ouro. Então a gente conta a história para justificar e ficar onde a gente está. Por quê? Aí começa falta de baixa autoestima, falta de segurança própria, crença de identidade totalmente limitante, de capacidade limitante, os vícios emocionais. Então tem N situações, N cenários, que a pessoa hoje em dia fala assim, já ouvi falar de tudo isso. Tá, como é que está a sua vida hoje? Ponto final. Verdadeiramente, você já está vivendo aquilo que você gostaria de viver? Você está verdadeiramente feliz com aquilo que você gostaria ou queria viver até então? Todas as áreas da vida são 100% realmente aquilo que você gostaria? Então, se você sabe de tudo isso, por que você não vive o que você gostaria? Entende? E essa é que eu falo, respira fundo, esvazia a sua cabeça e começa a permitir. Começa a permitir que coisas novas, começa a permitir que o que faz
você ter resultado é a prática, a consistência e a humildade. Nós temos que aprender o tempo todo. Quando a gente fala, eu já sei disso, e não tem resultado, isso é arrogância, prepotência, e desculpa falar, mas é burrice. Porque você está insistindo numa coisa para ter razão, ao invés de aprender algo para começar a viver aquilo que de fato vai satisfazer você. Eu não estou decidindo aqui o que é sucesso para você. Cada um vai decidir o que é sucesso para si mesmo. A grande questão é, você está se desafiando? Você já tem o seu próximo nível? O próximo nível, próximo degrau, você tem o próximo degrau realmente desenhado? Você hoje, se está frustrada, está precisando dessa virada, dessa volta por cima, mesmo que acredite que não tem saída. Como que você está hoje? Entende? E tudo isso vai trazendo muita reflexão para a gente colocar alguns pingos nos is e a gente começar a fazer uma nova transição. Pessoal, essa foi um pouco da minha história em relação a onde e por que, né? Aliás, por que eu entrei nesse mundo de inteligência emocional. Eu posso dizer que muita coisa na minha vida mudou, muita coisa na minha vida mudou. Eu ainda estou longe dos meus objetivos grandes que eu estou buscando, mas isso não me aflige, entende? Pelo contrário, isso simplesmente me motiva, me cativa e me acelera, me dá um combustível. Tá certo? Então, por que eu contei um pouco da minha história? Porque eu já vi várias pessoas que passaram pelo que eu estava passando. Problemas financeiros, relacionamento, frustrado com o próprio desempenho profissional, com a parte financeira, tá certo? Ou com o relacionamento. Estão frustradas com isso, não acreditam mais que há uma saída, entende? Mas estão querendo desejar. Muitas pessoas me mandam também mensagens assim, Luciano, mas eu quero sair daqui, eu quero fazer tal coisa, mas como? Eu não tenho para onde ir. E eu vou falar para vocês aqui, tem saída. Você vai construir, você só tem que saber o método, a rota. O que você vive hoje é simplesmente uma situação, não é uma condenação, põe isso no seu coração. O que você vive hoje é somente uma situação, não é uma condenação. E você tem como dar essa volta por cima, tem como sair dessa vida muitas vezes frustrada, e você encontrar essa saída de uma forma sensacional. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar então a nossa live. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fabiana, obrigado. Algumas pessoas falaram uma coisa aqui, eu fui embarcado aqui, quase que eu me perco, hein, galera? A Jaque, obrigado. A Isa, todos vocês, a Carla também. Obrigado, Carla, pelo lembrete aqui. Vamos ver como é que vai ficar. De qualquer jeito, vai estar gravado aqui no YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Então, depois eu vou deixar também para vocês poderem conhecer meu canal. E se inscrevam lá, porque lá eu consigo colocar conteúdos também mais profundos, mais longos. E eu vou começar a fazer isso com mais intensidade a partir de agora. Combinado, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Roberta também, olha aí. Obrigado, Roberta. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por nosso bate-papo. E cada dia nós vamos estar conversando mais. O nosso próximo encontro, fatalmente, vai ser na quarta-feira, com mais um conteúdo. E aí eu vou trazer um conteúdo realmente mais técnico, mais aprofundado. Ou seja, tudo que é obstáculos, quais são os atalhos para que você possa, de uma vez por todas, sair de uma vida de frustração, ou seja, do sentimento de frustração, e dar a volta por cima. Então, eu vou começar a trazer constantemente essas ferramentas que vão te levar para isso daí. Mesmo que você não acredite que seja possível, não tenha mais saída, ou que não seja mais o seu tempo, pode ter certeza. Então, um beijo no coração, pessoal daqui, tá certo? E a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do nosso Café Coach. Valeu, galera!